Gente, uma das notícias mais tristes que eu gosto de abordar é essa questão da traição. E esse senador Ciro Nogueira é uma decepção. Agora está tendo uma operação da Polícia Federal que está cercando o Ciro Nogueira. E parece até que tem, né, alguma vantagem material, né, do Ciro com relação àquele projeto que o próprio banco do Worcaro passou para ele defender no Congresso, que era para aumentar o fundo de garantia, o fundo garantidor para 1 milhão, para aumentar o roubo do Banco Márcia. Agora o Ciro Nogueira era uma das peças assim de maior apoio do governo Bolsonaro. E aí isso vai cair na mão na mão da esquerda, fala assim, tá vendo? O Banco Master tem a ver com o governo Bolsonaro, porque o ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro está envolvido na questão do Banco Master, queria aprovar o negócio lá. Dá para você? O Bolsonaro ainda tem que segurar né, essa bandeira, cara, de ter que se defender, entendeu? De um traíra que estava lá com ele. Aí o pessoal fala, traíra não, ele sabe. Não sabia, cara. Olha, a gente é uma coisa assim que você sabe, capta no ar. Você sabe quem que é malandro, quem que não é malandro. E o Bolsonaro foi gaiato, deixou cair nessa armadilha. E olha, ele não tinha muita saída, ele acabou sendo levado para isso. Porque presta bem atenção. No governo Jair Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira desempenhou um papel central como ministro-chefe da Casa Civil, cargo que ocupou de agosto de 2021 até o final da gestão em dezembro de 2022. Ou seja, ele entrou lá em agosto de 2021, véspera das eleições para prefeitos e vereadores. Ele é do PP. Quando o governo Biden estava nadando de braçada e armando um esquema para derrubar o governo Bolsonaro aqui. Então, o, o Ciro Nogueira foi considerado o ministério mais importante, né, como articulador político, foi considerado o ministério mais importante para o Bolsonaro. Nogueira foi o elo fundamental entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Sua nomeação consolidou a entrada oficial do Centrão na base aliada do governo para garantir estabilidade política e barrar processos de impeachment. Ou seja, o Centrão, o Centrão você tem a turma do PT empurrando e você tem a turma do PSDB, o Tucanato, né? Vamos supor assim, a turma que era do Fernando Henrique. Então, essa turma gravita pelo Centrão. E essa turma, junto com o PT, com a base do PT, então você tinha toda a oposição em cima do governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro, no primeiro, enfrentando a pandemia, aquela coisa toda, né? Aquela dificuldade de lidar com aquilo tudo, né? E a pressão em cima, instalando aquela bosta daquela CPI da pandemia lá, que foi só palhaçada. Aí o Ciro Nogueira entra como pacificador. Não, peraí, deixa eu tomar conta do pedaço aqui. E aí o Ciro Nogueira passou a ser o principal continuador. Ele fazia a parte da coordenação governamental. Como chefe da Casa Civil, era responsável por organizar as ações entre os diferentes ministérios e gerenciar a agenda prioritária do executivo. Um cara brother do Vorcaro, que está aí até o último cabelo da cabeça envolvido aí, junto com Alexandre de Moraes nessa questão, mais o escritório da filha lá, mais o outro ministro lá, o Dias Toffoli, mais o Lewandowski.
o Gilmar Mendes ganhando aquelas benesses para fazer aqueles encontros deles lá, aqueles. Então, você tinha isso. O Vocaro era da turma. O Ciro Nogueira era da turma desses brothers aí. Era dos brothers. E estava lá, junto com o Bolsonaro. Até no período de transição, após as eleições de 2022, ele foi encarregado pelo próprio Bolsonaro de conduzir oficialmente o processo de transição para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, mantendo o diálogo com a equipe do novo presidente eleito. Dá para você? Então, quem orientava o presidente? Não fala nada, fica calado, deixa a turma armar para cima de você. Cara, o Ciro Nogueira vai ter um fim horrível, trágico, porque isso, traidor na política, cara. Traíra na política é um negócio muito sério, sabe? E ele aí estava aí se apresentando como uma das principais lideranças da oposição, querendo, né, querendo surfar no eleitorado bolsonarista. E o cara é todinho de lá, todinho da turma aí, ligado a Alexandre de Moraes, a Lula e essa turma toda. Só para você ter uma ideia, sabe quem que é o advogado do Ciro Nogueira? Vou mostrar ele aqui dando a entrevista. O advogado Cacai, que é o amigão do Lula, essa turma aí dos prerrogativas, que uma vez Bolsonaro tentou procurar ele para fazer defesa de um caso lá e disse que não defende o Bolsonaro, que ele não consegue, porque o negócio dele é prender o Bolsonaro. Esse advogado aí, ó, Cacai, que quando o Lula ganhou, né, na época da diplomação lá, ele deu uma festa na mansão dele lá em Brasília, perto do lago, e convidou os ministros todos para ir para lá. O Lula foi com a Janja, teve pagode. Então, meu amigo, política tem dessas coisas, sabe? Você acha que você está com o cara do seu lado, mas ali não. Política é o seguinte: você vai cuidar da coisa que não é sua. Você vai cuidar do que é de todos. E também, quando você fala que você vai cuidar do que é de todos, você vai cuidar do que não é de ninguém. Porque quando é de todos e todos não se sabe como divide isso aí, não é de ninguém. Então, você entra numa, numa turbina e vai se expor, né? A sua vida, você vai ser uma pessoa pública. Você vai ali na boa fé. Eu quero ajudar, eu quero contribuir com a sociedade. Eu quero defender o interesse de todos. Eu quero defender o interesse daquele que está pagando, né, para manter o Estado, para cuidar das coisas comuns, no interesse comum. Porque o interesse particular, cada um cuida do seu. Mas o que é de interesse comum, interesse de todos, é o Estado que cuida. Então você tem que se expor a isso. Vou me candidatar a uma vida pública para defender coisas que são minhas, que são dos outros e que os outros não estão nem aí para ela. E aí você cai na mão, né? Esbarra nessas traíras aí. Eu tenho um dó do Bolsonaro. É um rapaz ingênuo, entendeu? Que estava dormindo com o inimigo, sem saber. E não adianta falar para mim, ah, não, João, você está equivocado. Não, não estou não. Eu não gosto de me enganar com essas coisas, não. Para mim, o Ciro Nogueira tem um fim, vai ter um fim trágico. Porque político, meu amigo, você tem que ter um lado. Não pode ter dois lados. Você não pode servir a Deus e ao demônio ao mesmo tempo. Entendeu? Não estou dizendo aqui que um é Deus, outro é demônio. Estou dizendo que você não pode seguir, entendeu? Há duas ideias diferentes, conflitantes. E é isso que aconteceu. Tá bom? Vou deixar esse comentário para vocês. O que vocês acham disso? Ciro Nogueira é um grande político
E ó, a história do Ciro Nogueira, peraí, ainda pesquisei mais aqui. Ó. A trajetória do Ciro Nogueira é marcada por sua consolidação como uma das figuras mais influentes do Centrão, transitando por alianças com governos de diferentes espectros ideológicos e presidindo um dos maiores partidos do país, que é o PP. Então o cara joga dos dois lados, meu amigo. É traíra mesmo. Na minha opinião, é traíra, entendeu? Estou fazendo uma avaliação pessoal, é opinião e eu mantenho. Nascido em Teresina, no Piauí. Piauí é um dos estados mais pobres do Brasil. E formado em Direito, Ciro Nogueira pertence a uma família com longa tradição política piauiense. Vai vendo. Piauí foi o estado que mais deu voto para o Lula, naquele esquema lá que vocês conhecem, né, dos pianistas. O estado do Ciro Nogueira. Ali foi quase 5 por 1, quanto o Bolsonaro ganhava no Brasil, sério no Brasil, né, próspero, ali, naquele fim de mundo ali. Que eu gosto do Piauí, entendeu? O povo do Piauí não tem nada a ver com isso. Mas tem uma casta de políticos lá, uma elite lá que acaba com o Piauí, entendeu? Piauí está sequestrado com a ideologia dos, dos chavistas da Venezuela. Então, ó, desde 2013, preside nacionalmente o progressista PP. Sob seu comando, o partido expandiu significativamente sua base de prefeitos e vereadores e conquistou posições estratégicas no legislativo, como a presidência da Câmara com Arthur Lira. Então o cara, ele, ele vai dos dois lados. E aí ele vai, entendeu? Ele serve para a oposição porque ele se passa por opositor ao governo, mas serve para o governo porque está lá traindo a oposição. Entendeu? Sua, sua história política é definida pelo pragmatismo e pela capacidade de articulação. Foi aliado dos governos de Lula e Dilma Rousseff. Presta atenção. Em 2016, apesar de ter tentado preservar a estabilidade da gestão petista, acabou votando a favor do impeachment da Dilma. Trai todo mundo, é um traíra. Em agosto de 2021, assumiu o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, tornando-se o principal interlocutor político de Jair Bolsonaro e peça-chave na aproximação do governo com o Centrão. Desde 2023, consolidou-se como uma das principais vozes da oposição ao terceiro governo de Lula no Senado. Aí você fica, pô, não passa nada lá no Congresso a favor do Bolsonaro. Dosimetria, nada. Sei lá o quê. Anistia, nada. Por quê? Porque tá aí, ó. Tá explicado. É a falsa oposição. Tá entendendo? Tá lá comendo. Tá ganhando os louros de ser um. Né, de se posar como bolsonarista, mas está lá jantando né, no prato do governo Lula. Então, é uma tristeza muito grande essas questões da polícia, da política, entendeu? Então, hoje, 7 de maio de 2026, o senador tornou-se alvo de mandatos de busca e apreensão da Polícia Federal na Operação Compliance Zero. A investigação apura suspeita de que Nogueira tinha recebido vantagens indevidas e uma mesada do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, em troca de favorecimento legislativo, como a proposição de uma emenda para ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. A defesa do parlamentar nega qualquer irregularidade e repudia as ilações da investigação. A defesa do Daniel, a defesa do Ciro Nogueira, o advogado Ciro Nogueira, o Cacai, amigo de primeira hora do Lula, uma das
um dos, um dos juristas mais ativistas politicamente da esquerda, ligado ao grupo prerrogativo. Dá para você? Então, meu amigo, isso dói falar sobre isso, tá bom? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas. E Minas é um estado de espírito, libertas ainda que tardia, diz a nossa bandeira, né? Libertas que será também. Mas eu gosto de falar, ainda que tardia, porque nós vamos buscar essa liberdade. Se Deus quiser, o Brasil ainda será um país, né, onde seu povo poderá dizer que é livre para escolher o seu presidente de forma soberana, de forma autêntica, sem manipulação. Tá bom? Então tá bom, fiquem com Deus. Cadê o meu negocinho aqui? Tô deixando aí minha chave Pix, viu, gente? O caixa da CCI tá baixo, viu? As despesas da comissão. É, é uma despesa pequena, mas é importante ser lembrado que a gente precisa desses pingadinhos que vocês mandam pra gente, tá bom? Porque o canal, ele é muito, muito bloqueado, né? Entendeu? A turma não deixa o canal bombar muito, não. E a gente não faz tráfego pago. Então, o que o YouTube paga não paga a despesa, não. A gente depende dos amigos aí que estão aí, os membros da CCI, tá bom? Então tá bom, fique com Deus, um abraço e até a próxima.